Olá, líderes! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Oratória Executiva. Eu sou Cecília Lima, esse é meu podcast e aqui você encontra quinzenalmente assuntos que vão te ajudar a ter um posicionamento melhor, uma comunicação autoconfiante e uma liderança autêntica. Hoje eu estou aqui com um profissional, uma pessoa, um amigo, que eu tenho uma admiração muito grande. Eu o conheci na escola das nossas filhas e quando eu conheci o conteúdo dele no LinkedIn, eu fiquei muito encantada. É uma pessoa que eu acredito que conecta ideias de uma maneira fantástica. É o Gabriel Marostergan. Seja bem-vindo aqui. Obrigado. Muito obrigada por aceitar o meu convite. Eu sei que sua agenda é lotadíssima e por dedicar esse tempo para engrandecer o Oratória Executiva e contribuir comigo e com todas as pessoas que vão acompanhar esse episódio. Perfeito. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui, contribuir um pouquinho, contar algumas histórias, contar reflexões e é um prazer poder contribuir com você. Obrigada, muito obrigada, Gabriel. E, Gabriel, para a gente começar essa conversa, conta aqui para mim e para todo mundo que está ouvindo o que Gabriel Marostergan comunica sobre Gabriel Marostergan. Nossa, essa pergunta eu me lembro quando eu fiz terapia e me fizeram a pergunta quem é o Gabriel? Quem é você? É uma pergunta profunda, mas eu posso dizer que eu acho que eu vim me desenvolvendo profissionalmente e hoje talvez eu descobri qual que é a minha identidade profissional. Uhum. Então, é uma pessoa que mega curiosa, que se arrisca ali com alguns pensamentos, mas eu me vejo uma pessoa muito mais que concatena as pessoas e concatena alguns elementos do que uma pessoa que só cria ou desenvolve. Uhum. Então, eu estava certa no que eu falei no começo, né? Sim. A gente não tinha combinado isso, não tinha. E é muito claro isso, Gabriel, como você tem essa habilidade de fazer conexões de tema e deixar o assunto que você estuda, é especialista, de uma maneira mais fácil das pessoas entenderem. Então, fala para as pessoas o que você faz. Claro, falo sim. Eu sou uma pessoa especialista em dados e inteligência artificial. Tenho uma jornada diversa, fiz outras coisas, comecei com redes de infraestrutura de telecom, e na minha jornada eu fui mergulhando, encontrei o mundo de dados, me apaixonei, então vim de uma área técnica, tecnológica muito profunda, em que muito se faz, muito se produz, pouco se fala. Exatamente. Pouco se fala. E essa minha jornada profissional foi me mostrando alguns caminhos e algumas oportunidades, até como crescimento. E uma delas era como uma pessoa que desenvolvia dados e preparava relatórios, preparava informação para que outras lideranças tomassem suas decisões, era muito comum a gente ter distância entre aquilo que a expectativa que a pessoa tinha sobre o que eu tinha entendido para desenvolver. E nitidamente era um problema de comunicação, era um problema de ouvir com empatia e etc. Mas no meu caso, naquele momento, eu imaginava que eu tinha um déficit de conhecimento, eu fui estudar negócio. Então, eu fiz pós-graduação em negócio para complementar um pouco do meu conhecimento, e isso foi me trazendo mais facilidade em navegar nesses cenários corporativos de maneira mais fácil. Né? E junto com isso foi o lado de relacionamento muito importante, que ele passa por ouvir, abrir espaço, entender, questionar, ouvir de novo. Isso foi me posicionando como uma pessoa líder de uma forma até que rápida na minha carreira. E hoje ainda eu costumo dizer que eu não sou a pessoa especialista técnica. Se você me pedir agora, desenvolva aqui para mim um agente melhor do mundo, eu vou dar um jeito, eu não vou saber fazer sozinho, mas eu sou uma pessoa que me coloquei naturalmente no espaço que a McKinsey, há alguns anos atrás, eles falavam que o futuro do universo de dados seriam pessoas que ocupavam posições de tradutores, que era a tradução entre o negócio e a tecnologia. E eu me identifiquei nesse espaço.
E daí, nesse espaço, eu tive que saber lidar com ele, né? Saber ouvir os dois lados, entender e, principalmente, encontrar maneira simples de dar clareza, né? Quando a gente é muito técnico, fala muito técnico e ninguém entende o técnico. E é um desafio muito grande na sua área hoje. Demais, porque a gente tem uma academia muito intenso, então a academia tem naturalmente, né, uma forma de comunicar muito mais rebuscada, etc. Né, o negócio tem a necessidade de agilidade, então não tem muito tempo, então vamos lá. Então eu tento ocupar um pouco desse espaço que traduz um pouco do técnico para o negócio, entende o negócio e leva para o lado técnico como orientação. E acho que é o pulo do gato dos profissionais de tecnologia hoje. Porque eu sou muito procurada, Gabriel, muito procurada por empresas que têm esse desafio no seu time de tecnologia. Sim. Eles entendem, eles são ótimos, maravilhosos no que eles fazem, mas eles, na hora de colocar essa ideia e fazer com que essa ideia vire valor para o entorno que não é de tecnologia, eles têm um sofrimento. Sim. Né? Sim. Eu acho que ele até vai piorar um pouquinho, sendo bem sincero. Você acha? Eu acho, porque... Em que sentido? Porque a gente tem a gente, como sociedade, independente de geração, a gente vem de uma era pós-pandemia, ficou muito tempo isolado. A gente tem uma geração no mercado de trabalho agora que ela já é muito pouco sociável, né? Elas têm a preferência de ficar sozinha do home office, trabalhar em casa. E não é esse o problema, trabalhar em casa ou não. Mas a gente tem uma característica de sociedade que as pessoas estão cada vez mais nos seus próprios mundos, né? Que isso tem um lado bom de se autoconhecer e de ter as suas identidades, mas o relacionar está ficando muito pobre. Né? Por isso que a gente vê os movimentos de muitas empresas voltando para o presencial, para promover esses encontros, para que as pessoas falem mais, etc. Então, eu acho que relacionamento, comunicação, esse tato humano, né? Eu acho que ele deve ser um desafio intenso. Eu li num livro que ele falava que a inteligência artificial nos tornaria mais humanos. E a visão era exatamente essa. Quanto mais a gente navega, a gente explora e expande, a gente vai precisar se tornar cada vez mais humanos, até para conseguir conduzir a tecnologia com toda a responsabilidade que a gente tem, né, de sociedade, social e etc. E as pessoas também. Sim. Eu quero falar com você sobre uma coisa que eu li. Uma pessoa no LinkedIn, inclusive... Eu não estou lembrando o nome dela, mas eu acho que você deve conhecer. Depois eu procuro aqui e te falo. Mas ela participou de um evento em Austin sobre inteligência artificial, tecnologia. Ela trouxe um resumo no LinkedIn dela. E eu não... Vou voltar, tá, Emerson? E eu não sou uma pessoa da área de inteligência artificial, mas tenho muito interesse. Então, fui ler e ela trouxe... que a tendência de agora, eu acredito que vem muito ao encontro do que você traz, que a tendência é as pessoas, daqui para frente, como vai ficar o cenário de trabalho, né? Muita conexão humana e muita conexão de ideias. Sim. Né? Que se dá também pelas relações humanas, a conexão de ideias. Né? Então, por exemplo, a gente está aqui conversando, você está me gerando 1 milhão de ideias de conexão. E talvez quando você converse comigo ou com alguma outra pessoa de uma outra área, você também levanta um monte de lâmpada e fala, nossa, isso daqui tem muita relação. Claro. Então, essa troca entre pessoas, né? Claro. Mas antes de explorar isso, que eu quero explorar, eu quero conversar um pouco mais com você, Gabriel, da sua carreira. Porque ela é muito interessante. Muitas pessoas que me acompanham aqui, elas têm um perfil mais introvertido. Me conta como era você no começo da sua carreira, ou como você se colocava. Você era uma pessoa que gostava mais de ficar também nesse mundo, com poucas pessoas, ou talvez sozinha, porque é isso que é ser um introvertido, ele se energiza nesse ambiente com menos pessoas. Ou você era aquela pessoa que se energizava com um grupo. Gosto de ir numa festa, gosto de conhecer muita gente. Tá bem. Olha, assim, eu acho que tem 2 lados. Tem um lado ali de aumento de trabalho e etc. Eu tinha que produzir as coisas ou entregar um projeto.
eu era uma pessoa bastante introvertida ali, me fechava, me concentrava, isso até hoje, tá? Tem hora que eu tô fazendo alguma coisa que eu entro ali num ciclo de que tá produzindo, eu perco a hora e vou em frente e não tenho muito limite para parar. Isso às vezes é um problema. Mas ao mesmo tempo, eu gostava dessas ocasiões onde eu me relacionava com as pessoas. Tá. Eu gostava de ir nos eventos, eu gostava do horário do café, que estava todo mundo batendo um papo. Então eu tinha um pouco dessas duas habilidades. Primeira liderança. Lá no início. Lá no início. E quando eu fui, na minha jornada, me tornando líder de projeto, líder de pessoas, eu percebia que esse lado de me comunicar era muito mais importante, né? Até porque eu tinha que orientá-las. E daí não é só o relacionamento com o cliente, é muito mais com a própria equipe, inclusive. E com os pares, né? Com os pares, de ter o pensamento de um ecossistema, de tudo que acontecia. Eu acho que essa consciência da nossa individualidade no todo, acho que isso é primordial. Porque também se a gente tem só a comunicação, só relacionamento, sem olhar o todo, a gente entrega fragmento, a gente não move um conjunto. E esse olhar do todo, eu acho que eu adquiri porque eu adoro esportes. Eu sempre pratiquei muito esporte. Interessante. Desde adolescente. Desde adolescente, desde criança, Olha só, criança. Que interessante. E sempre fui esporte coletivo. Então, esporte de grupo. Você nunca preferiu esporte? Raramente. Eu preferi esporte individual. Natação, tênis. Acho que natação eu fiz muito, muito no início, mas a minha juventude toda sempre foi do esporte coletivo. Então, no coletivo, eu sempre me senti muito bem. Era natural isso para mim. Né? A sensibilidade, olha, aquele meu parceiro ali, aquela pessoa não está bem hoje no jogo, vou ter que cobrir ela e etc. Então, isso veio traduzindo para a minha vida profissional de certa forma. A minha individualidade, eu trazia muita insegurança quando eu estava nesse espaço coletivo. Então, também tinha as minhas seguranças quando eu era sozinho. Será que eu era capaz? Nunca acho que eu sou o suficiente. Tudo isso também passava, mesmo com o time. Tendo o time ali, tinha insegurança quanto líder que batia na minha porta. Tinha que dar uma segurada ali naquela emoção, né? E segue. Mas eu naturalmente me orgulhava muito dos avanços que o time tinha. Às vezes também não deu certo. Entender que não deu certo, assumir que não deu certo e encerrar aquilo como lição aprendida e segue o próximo projeto. Então eu sempre tive um equilíbrio nesses dois lugares. Quando eu fui me aproximando de uma jornada mais executiva, que daí você fica numa liderança até mais ampla, aí relacionamento, comunicação é 100% do meu tempo. Principalmente de ouvir, que hoje pouco se faz. Né? De ouvir de verdade, de ouvir com atenção, de ter a sensibilidade de o que a pessoa está falando. Ela falou tudo isso, mas é esse ponto aqui que é a questão que está doendo, que eu preciso resolver. Então, como que eu faço o caminho mais rápido possível? Daí levar essa comunicação para o time conseguir chegar ali. Né? Então, executivamente hoje, essa habilidade me ajuda muito e é onde eu mais me enquadro. Eu tive mais recente, uns 2 anos atrás, eu precisei fazer um trabalho individual, não sei nem se é um resgate, mas de desenvolver a minha identidade pessoal nessa história. Porque eu caio tanto pro grupo sempre, que daí eu vou me esquecendo de alguns elementos. Isso também é importante. Né? Então, a minha jornada inteira foi essa, assim. Eu sempre tive os dois, sempre fui muito mais grupo do que o individual. Quando o individual aparece, né, ele aparece com muita intensidade muita força, e eu preciso também encontrar esse equilíbrio. Onde eu me sinto melhor hoje? É no grupo. O grupo é onde eu me sinto muito mais confortável em qualquer situação. Inclusive no grupo que eu não conheço. Que legal. E isso é raro. É um perfil raro dentro da área de tecnologia. Porque geralmente as pessoas que elas gostam muito de tecnologia, que optam por fazer um curso de engenharia da computação, engenharia da computação, ciência da computação, e hoje deve ter milhões de faculdades nesse sentido, né? Mas geralmente são pessoas que gostam de ficar mergulhados ali, ela e máquina, né? É isso. E é muito interessante ouvir sua história, porque isso já estava na sua identidade. Talvez você desenvolveu essa flexibilidade muito cedo, porque quando a pessoa ela apresenta um perfil, ela é muito introvertida, por exemplo, eu era.
muito introvertida. Uhum. Eu era aquela pessoa que eu não gostava de falar em público. Não imaginaria. Total, total. Eu passei a faculdade inteira sem falar, sem apresentar um trabalho em pé. Eu era aquela pessoa que tinha vergonha de revelar amigo secreto. Então, eu estava aqui. Se introversão está aqui, extroversão está aqui, eu estava aqui. Uhum. E o extrovertido é aquela pessoa que vai, mas também na hora de pensar e ficar, e ter que analisar algo, e ter que ficar consigo mesmo, né? Pegar aquelas referências internas, ele não consegue. Uhum. E o ideal é que tanto introvertido quanto extrovertido caminhem para o meio, né? Então, e que foi o meu caminho, só que foi uma jornada de muitos anos isso. Eu tive que me jogando, praticando, me conhecendo e aprendendo a me tornar mais flexível, um pouco mais extrovertida, mesmo gostando de voltar para lá. E parece que na sua história... E assim é o extrovertido também, ele tem que vir. Na sua história, você desenvolveu tudo isso muito cedo, por causa do esporte coletivo, né? Eu gosto muito do esporte porque ele tem uma referência forte mesmo. Do lado do sempre em conjunto, mas agora, já adulto, eu fui para um outro esporte que é individual, completamente individual, que é o tênis. Muito legal. Então, assim, e no tênis eu descobri uma série de coisas que eu não tinha contato, de que eu tinha ansiedade que eu não percebia que eu tinha, no dia que eu tô mais ansioso, revela muito, né? Eu não acerto uma bolinha, né? O equilíbrio de você estar sob pressão, como que você resolve aquilo sozinho. No grupo, eu super articulo bem em situação de pressão, mas individualmente eu achava que estava tudo bem e eu não estava, né? Então, o esporte me ajudou a, de certa forma, a trabalhar essas duas habilidades. Naturalmente tem um reflexo na nossa vida individual, profissional também. E no profissional eu tive essa transição muito rápida mesmo, do individual para a liderança. Eu comecei a liderança muito rapidamente. Com quantos anos você tinha quando você teve o seu primeiro cargo de liderança? Nossa, como eu vou lembrar disso agora há tanto tempo? Mas acho que devia ser uns 24, 25 anos. É bem jovem. Bem jovem, muito legal, muito bom. E foi um trabalho, inclusive, eu admiro demais, assim, como líder, que eu tive, uma das pessoas melhores pessoas que eu tive, a Erika Narita. Eram projetos de dados e estava todo mundo na mesma turma, com mais ou menos a mesma maturidade. E ela falou, eu não vou determinar um líder para esse projeto. Esse projeto vocês vão fazer rodízio de liderança. Olha! Então, a cada um mês, um de vocês vai ser o líder de todo mundo. E ali a gente foi exercitando, naturalmente. Acho por isso que foi tão rápido, né? E daí, em pouco tempo, tinham 4 líderes em vez de uma pessoa só como líder. Então, ela tinha uma visão de liderança, de equipe muito forte. E ela me ensinou muito sobre liderar. Muito bom ter uma pessoa que faz isso com você tão jovem, né? E ali você descobriu um potencial. Eu descobri, mas eu não acreditava. Eu percebia do potencial, eu me sentia bem, mas eu não me reconhecia ali, porque um pouco da timidez, de talvez será, mas se eu se assumir esse papel de líder, será que eu não vou, não estou me achando demais nesse lugar? Eu não quero ser a pessoa prepotente, não quero ser arrogante, então eu vou falar que eu tenho que ser humilde. Então esse exercício também que eu tinha da minha infância, de ser humilde, etc., era ótimo para construir relação. Mas no papel de liderança, ele também me travava em alguns aspectos. E o fato de ser um líder um pouco mais, às vezes, em um momento um pouco mais duro, de orientação e etc., isso é necessário. Sim. Né? Eu sofro quando eu tenho que ser uma pessoa mais incisiva. Não, a gente não vai aqui, mas o grupo quer para lá, não, mas é aqui que a gente vai por conta daquele outro motivo. Eu tenho dificuldade, porque eu tenho que trabalhar muito o grupo, inconscientemente eu tenho que chegar no grupo. Porque talvez, né, como criança, você ouvir, olha... Você precisa ser humilde, A criança, ela não entende o que é ser humilde. Exato. E ela acha que ser humilde é ser pequeno. Exato. Né? E, na verdade, na minha visão, ser humilde é ser grandioso a ponto de falar, você está certo, ou considero esse um caminho melhor, vamos juntos para lá. É isso. Né? Então... Olha só, é muito interessante essa questão das coisas que a gente aprende quando criança, né? Eu tenho usado, agora falando da criança, eu tenho usado uma fala
E hoje aconteceu uma coisa muito interessante. Eu sempre falo para a Glória, para minha filha, né? Filha, a gente não faça coisas ruins, porque quando a gente faz uma coisa ruim, outra coisa ruim pode vir em seguida. Porque eu penso muito nisso, né? É o plantar e o colher. Uhum. E hoje ela... Foi muito engraçado. É engraçado, mas é sério. Ela falou que uma amiga na natação, ela tinha que ir para um quadrado, uma tinha que passar para o quadrado da outra. E a amiga viu que ela estava no quadrado dela passando e empurrou. Aí ela falou, mamãe, ela me empurrou e eu empurrei ela de novo. Eu falei, mas filha, você não pode fazer isso, né? A gente não deve fazer a mesma coisa que o outro faz. Ela, mas você não me disse que quando a gente faz uma coisa ruim, outra coisa ruim vem junto? Pode acontecer depois? A coisa ruim aconteceu para ela. Aí eu falei, ai meu Deus, a gente tem que ter muito cuidado. Muito né? cuidado. E a gente precisa, acredito que como profissionais, líderes, questionar essas palavras que foram ditas pra gente com a maior boa intenção do mundo, que vieram dos nossos pais, né? Eu lembro que minha mãe falava pra mim, filha, dinheiro é sujo. O que ela estava querendo dizer? Da nota, que um monte de gente pega, né? Mas fica aquilo, dinheiro é sujo. Então, eu lembro quando eu me formei, fui cobrar, fonoaudióloga, eu fui cobrar da pessoa, eu lembro que custava R$30 a sessão, porque, né, já faz bastante tempo. A pessoa falou, quanto custa? Eu falei, R$30. Eu lembro certinho, assim, abaixei a cabeça. Por quê? Aquela fala, o dinheiro que você vai receber é sujo, né? Dinheiro é sujo, então, assim, não chega muito perto. A gente precisa questionar. Sim, sim. Né? E eu comprei um presente para você, depois eu vou te dar, eu acho que vai te ajudar muito. Eu nem sabia disso. Eu comprei um presente, acho que vai ser luz para você. E me fala uma coisa, Gabriel, você falou dessa questão tímido, né? Como que era a questão para você de falar em público, essa exposição, estar em evidência? Tá. Como foi isso na sua vida? Eu não gostava, queria fugir daquele lugar. Então, escola tinha que apresentar coisa. Eu não tinha coragem, achava que eu não era capaz. Toda aquela questão de timidez, tudo que eu puder fazer para não estar aqui eu faria. Mas ao mesmo tempo eu percebia que eu tinha um lado criativo, às vezes espontâneo, que aquilo era muito bom. Então eu me lembro até hoje, trabalho de escola, a gente tinha que gravar, cada um tinha que falar o seminário, era gravado, começando a usar recurso visual e tudo. E todo mundo tinha que falar o seu nome e falar o seu número da ordem da lista de chamada, né? E aquilo estava parecendo um debate político, né? Vote em mim, não sei o quê, número tal, não sei o quê. E eu falei isso brincando e ficou super legal, todo mundo gostou, mas eu sempre achei que eu não tinha graça, né? Que eu não era engraçado, etc. Então eu sempre fiquei nesse espaço de fugir. Quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos ali, já na adolescente, né? Querendo mudar o mundo, etc. Eu tive uma experiência, na época eu fazia parte de um grupo de jovens na igreja e todo mundo queria tocar alguma coisa e eu nunca toquei nada de instrumento, nunca fiz nada, adoro música e daí um dia precisava alguém para cantar, que faltou e tal, e eu fiquei quietinho, eu tava indo lá do outro lado, lá fugindo. Falei, não, Gabriel, vem cá, canta aí. Falei, gente, jamais, não dá, é impossível. Não, vai lá, não tem problema, você vai acertar. E eu fui. Então ali, pegar o microfone, ouvindo sua voz mais alta, né? Outras pessoas olhando. Mas você cantou sozinho? Eram grupos, não, tinha um baterista, tinha um tecladista, tinha alguma coisa ali. Vocalista. Mas eu tinha que cantar, né? Então, e saiu, mal, bem, independente, saiu. Acho que aquilo foi um momento de me forçar a me expor e ver que tudo bem, que era desconfortável, que dava um nervosismo, mas dava certo. Então, acho que esses dois elementos de eu perceber que eu tinha um lado espontâneo que era bom, que era engraçado, ao mesmo tempo de que eu me expus numa situação de jamais pegar o microfone e falar em público, isso para mim foi natural e aquilo foi acontecendo mais vezes. Então, eu perdi o medo de falar na frente das pessoas. De um jeito meio que você não sabe nadar, então me jogaram na piscina. Mas é muito interessante. Mas foi o jeito que eu fui, mas mesmo assim, eu sempre fui o último a falar.
Eu não gostava de falar nas reuniões, mesmo depois disso. Eu ouvia. Eu tinha que esperar as pessoas falarem, não, agora deixa o Gabriel falar, não falou nada. Então ainda hoje eu sofro um pouco com isso, porque eu sou uma pessoa que naturalmente ouço mais, observo mais, depois eu pondero a minha opinião e acabo falando. Mas hoje fala. Hoje eu falo até com mais segurança, não, agora eu posso falar e etc. Mas foi esse o processo, assim, como que eu virei essa história, pego o microfone e vai lá cantar uma música. Mas isso traz uma coisa muito interessante, porque eu sempre falo para as pessoas que têm desafio para falar em público, vai fazer uma coisa onde você não precisa ter o desempenho máximo, onde você não se cobre o desempenho máximo. E lá, talvez você não foi cobrar um desempenho como cantor, né? Sim. Você foi lá porque, foi assim... tapar um buraco. Tapar um buraco. Eu já estou fazendo uma coisa grandiosa aqui, vindo. Então, eu falo para as pessoas, você vai fazer teatro onde você não precisa ter... Eu fiz teatro há muito tempo. Sério? Onde você não precisa ter desempenho. Preciso ser, eu não quero ser atriz. Eu vou fazer teatro sem o objetivo de ser atriz da Globo, enfim, do que quer que seja. Eu que você tá me falando, lembrei, na escola eu fiz uma peça também. Também era nessa. Tá faltando alguém. Mas como eu já tava na época a história do adolescente que é ser engraçadão, então eu fui mais pela onda. Não me marcou tanto, mas você tá me falando, eu lembrei. Eu passei por um teatro também. É muito importante que a gente se jogue. Eu fui dar aula para criança, na igreja, fui fazer um monte de coisa exatamente para ganhar esse jogo de cintura. E o que você falou de ser engraçado é muito curioso. Uma vez eu recebi um aluno aqui que ele era de TI, na minha imersão. E ele veio, a questão dele era essa. Cecília, eu falo e todo mundo dorme nas minhas apresentações. E ele chegou conversando, Sabe uma pessoa que ela tem umas tiradas inteligentes? Deve ser parecido com você, assim. Ele brinca, mas ele tem umas tiradas inteligentes, aquela brincadeira boba. E aí, na primeira apresentação que a gente faz aqui, que eu filmo, ele falou igual, assim, uma pessoa, um sério, sabe? Aquela pessoa. Daí ele terminou, eu falei, mas cadê aquele seu jeito espontâneo que você tem quando você interage com a gente? Ele falou, não. Eu acho que se eu for daquele jeito, ninguém vai prestar atenção. Eu falei, é por isso que as pessoas dormem na sua apresentação. Porque você não tem naturalidade. Você não se apresenta com o seu natural. E eu percebo que todas as pessoas que são introvertidas, elas têm um jeito engraçado, divertido de ser, mas ela não é aquela pessoa que vai subir no palco e contar piada. Mas tem umas tiradas inteligentes. Sim. Porque são pessoas que elas têm uma habilidade de conectar ideias muito, muito maior do que uma pessoa que está muito para fora. De fato. É curioso, é uma característica. E eu estou levantando isso agora, acho que eu vou começar a aprofundar sobre isso. É verdade, faz sentido. É aquele humor que é um humor inteligente. E que acho que o mais inteligente é o natural. Que não fica a piada forçada, é natural. Sai natural. Sabe onde vai se manifestar? Não sei se era assim com você. Na roda dos melhores amigos. Na roda dos melhores amigos, essa pessoa até é engraçada. É verdade. Isso... É porque a gente se sente confortável ali, eu posso ser quem eu sou, né? Exatamente. É verdade. Onde a pessoa não tem a necessidade de falar assim, aqui eu preciso ter um desempenho diferente. É verdade. Para ser aceito. Para que as pessoas me vejam como uma pessoa séria, que transmite credibilidade. É verdade. E foi o que aconteceu com esse meu aluno. Ele saiu daqui, ele falou, Cecília, como eu não descobri isso antes? E melhorou a vida dele. E é um peso, né? A gente vive um peso, né? Quando a gente tem esse lado introspectivo, né? De se cobrar. Tudo vira muito pesado. Exatamente. Né? Quando, na verdade, o que encanta, o que capta e conecta, é a essência natural. É você falar com a sua naturalidade. Hoje você participa de podcast, né? Você é chamado para compor as mesas, eu vejo, para discutir. Tá bem mais natural lá, né? Muito mais. Com certeza. Hoje já na posição que você tá. Isso faz sentido, então, na jornada? Faz bastante sentido. Por isso que eu comentei do lance de encontrar minha individualidade, é isso. Sim. Encontrar o meu natural. Se a gente fosse tentar parafrasear um pouco do que eu estava pensando, foi esse o exercício. Eu fiz isso em 2 vezes na minha vida. Eu participei uma vez de um curso
da Marcela Miranda, professora de inglês, que era uma imersão também de final de semana, que foi sensacional, porque ela, no início ela fez eu entrei lá e tinha um processo parecia meio de pressão, assim, ó. Então você entrou para aprender a falar inglês, então você vai vir aqui, você vai ter uma câmera gravando, você se apresentar em inglês sozinho. Daí como que eu faço? Falo, não falo, falei errado, falei certo. E no final da imersão, ela só queria desbloquear a gente pra gente falar naturalmente certo e errado. Né? E eu fui depois estudar um pouco isso. Então esse processo me ajudou muito, o ser natural e sem muito medo de errar, do julgamento, né? Não vou lembrar o nome do livro, você quer da Brené Brown. A Coragem de Ser Imperfeito. Isso. Esse livro foi maravilhoso para mim, quando eu li, falei assim, então, essas pessoas que eu tô preocupado estão na arena comigo ou não estão na arena? Exatamente. Se não estão na arena, eu tô aqui vivendo a minha vida e o que eu preciso fazer, meus desafios são esses. Então, acho que esse livro foi libertador para mim, em termos de expectativa do lado externo, né, das pessoas sobre mim. Então, vou fazer porque que é a autenticidade que você fala. E outro foi um processo da escrita, que também foi eu procurar fazer uma atividade que eu nunca tinha feito, e uma atividade que eu não ia expor as minhas ideias para um público que eu não sabia quem ia vir, quem não ia vir. Então, esse exercício de me expor foi um exercício profundo de autenticidade, de ler, de conectar, e de falar, e comunicar, e ter a preocupação mais ampla do que uma coisa ou outra que eu estava fazendo. Eu acho que quando nós conhecemos, o que você está trazendo para mim é que você foi em busca de conhecer sua marca pessoal. É isso. É o que você faz, que jeito faz e que valor leva. É isso. Eu não estava tão elaborado assim, tá? Mas era isso aí. Tudo bem, é isso. E a gente passa a entender que nós não somos marcas para todas as pessoas. E tá tudo bem. É assim. Eu não preciso agradar a todas as pessoas. Eu não preciso ser... A minha ideia não precisa ser comprada por todas as pessoas para ela ser boa. Ela tem um público. Ela tem um valor que resolve problemas de um certo público. E isso já tá o suficiente. Né? Muito legal. Agora vamos falar do seu livro. Um livro que eu ganhei, que o Gabriel escreveu, Fronteiras Inteligentes. Desbravando a convergência entre IA, dados e o destino humano. É isso. Falei que ele é da conexão? Ele é super da conexão. Conta um pouco sobre o seu livro. Conto. Bom, até fazendo um link que a gente está falando agora há pouco, né? O livro ele surgiu com um exercício da minha identidade própria, da minha marca pessoal. Eu sentia que profissionalmente eu não tinha essa identidade como Marostegan. Eu tinha como Marostegan de uma empresa, Marostegan de um CNPJ. E eu quis exercitar um pouco isso, e o jeito de exercitar isso foi uma provocação de um processo de um amigo mentor que eu tenho. Pô, escreve um livro. Eu falei, jamais escrevi um livro, nunca escrevi, não escrevo nem nada, nunca fui jornalista, não tenho condição de... E ele falou, olha, usa as ferramentas que você conhece, porque você não usa a AI aí que está aí perto, você sabe disso? E eu falei, nunca tinha pensado, acho que não vou fazer isso não, isso é loucura, imagina, expor o que eu acho para as pessoas. Foi quando que ele falou? Foi no final de 23. 1º de dezembro de 23 eu comecei esse projeto. Aceitou? Aceitei e falei, não, então tá, vou por onde eu começo. Daí eu fui lá na inteligência artificial e falei, escuta, quero escrever um livro, o que eu faço, por onde eu faço? E daí esse exercício para acelerar um pouco a história, o desafio foi, vou escrever um livro para expor um ponto de vista que eu tinha, que era o gap que a gente tem entre o momento da tecnologia e todos nós, seres humanos e sociedade. Eu queria aproximar esses dois elos, e eu percebia que esse gap era sobre desconhecimento da própria tecnologia. Desconhecimento da tecnologia como ferramenta, sobre entender o que ela é, o que ela não é, o que ela faz, o que ela não faz. E daí o ponto de vista foi, eu quero discutir o impacto disso. Não, eu quero discutir o impacto dessa tecnologia, mas de maneira que eu aproxime essas duas extremidades. E eu vou fazer isso usando, não a pessoa agora que desenvolve a tecnologia, mas a pessoa que está do outro lado usando a tecnologia como ferramenta,
para produzir desde o conteúdo, a capa, tudo que tiver direito. E isso foi a brincadeira que eu mergulhei. Naturalmente tinha bastante coisa que eu tinha lido que ajudou na curadoria do material, então isso acelera muito o processo, né? Acelera muito. Mas em 2 meses a gente estava com o conteúdo já estabelecido, revisado, começando o processo de edição, o processo todo mais gráfico. 2 meses, né? 2 meses. Com certeza, né, vale mencionar, tive uma contribuição muito grande de 3 pessoas, né, o Caio, o Blumer, Diego Dan e o Vitor Catapreta, que são pessoas basicamente de comunicação, de arte visual, de marketing, e eles foram me ajudando muito, inclusive, nesse questionamento. Se você falar dessa maneira, e aquela outra perspectiva, parece que falta alguma coisa aqui, né? Eles foram me ajudando, inclusive, num processo de diretores, seja lá o que seria esse papel, porque eles também estavam investigando a inteligência artificial no dia a dia deles. Sim. Então, esse grupo acabou se fortificando, e daí saiu isso que está na mão. A gente foi lançado em agosto do ano passado, num evento chamado Hackathon, acontece aqui no Brasil, no interior da cidade de Minas. É um evento super legal de inovação, faz muito sentido, se tiver a oportunidade de ir, vale a pena ir. Você me avisa quando tiver o próximo. Aviso, acho que agora 31 de julho eu aviso. Tá. E daí estou nessa jornada. O livro não fiz com propósito de venda, ele está justamente como eu queria. Onde as pessoas encontram. Posso falar assim, eu queria que as pessoas tivessem acesso, então não fazia sentido eu vender, seria mais uma barreira, como eu fiz também de maneira independente. Então eu criei um site, meu nome é Gabriel Marostegan, então eu criei o site marostegan.com, só meu sobrenome. A gente pode colocar embaixo do episódio. Fique à vontade. E lá as pessoas podem fazer o download do PDF digital do livro e fazer o bom uso dele. Eu peguei o meu em PDF e eu já ganhei o meu. Ganhou, E antes da gente, acho que já falando de um capítulo aqui, que tem no seu livro, A Coexistência Humano-IA, uma simbiose para o progresso. Ele me chamou bastante atenção e eu acredito que você viveu a simbiose, essa coexistência humano-IA na escrita desse livro muito forte, né? É isso. E quais foram os seus aprendizados? É isso. Eu acho que um aprendizado é exatamente estar nesse capítulo, né? Como que é essa relação. E acho que eu consegui entender um pouco dessa relação. Foi muito inspirado num artigo da HBR, que ele falava que era uma relação de competição e cooperação ao mesmo tempo. Né? Porque, querendo ou não, nós, seres humanos, a gente tem um conjunto de habilidades que competem com a inteligência artificial e habilidades que cooperam, né? Ou mesmo funciona da inteligência artificial para nós. Então, por exemplo, quando a gente fala de raciocínio lógico, ela compete com o raciocínio lógico que a inteligência artificial tem. Sim. Né? Então, ao mesmo tempo que elas competem, a inteligência artificial ela consegue processar um raciocínio lógico muito mais veloz que a gente, uma quantidade de informação infinitamente maior. Sim. Então, aqui tem 2 relações que elas deveriam se complementar. E aquelas que elas não se competem, né, que a gente com valores, moral, poder de julgamento humano, poder de leitura, sensibilidade, hoje o clima tá ruim, hoje o clima tá bom, as emoções, a IA não tem. Então isso eu consigo entregar e provocar a IA. Né? Então essa relação é uma relação que compete, que coopera ao mesmo tempo, por isso que é uma simbiose, a gente precisa encontrar ter esse entendimento e a partir dele usar a ferramenta para que a gente consiga potencializar as nossas habilidades. Como, por exemplo, nunca escrever um livro e passar a escrever um livro. Então, que foi o que eu vivenciei. E que quando a gente lê o livro, eu li algumas partes, eu recebi o livro faz pouco tempo. A gente vê você aqui. Ai, que bom. É verdade. Fico feliz. É porque eu tenho um pouco de receio, porque eu falo que tem conteúdos que são cara de IA. Né? Mas, e eu não te conheço tanto, mas pelo que eu conheço de você, pelos seus textos, pela convivência até que a gente tem nesse ambiente pessoal da escola, eu vejo você aqui. Ai, que bom. Fico feliz. Então, as pessoas, elas ficam muito assustadas com a IA, né? O que você entendeu sobre isso, assim? Esse livro, ele é seu, ele não é da IA.
Como você fez esse livro ser seu? Perfeito. Ótima pergunta. Eu fiz uma vez um evento no LinkedIn e me fizeram a pergunta. E acho que uma pergunta muito semelhante. E a minha resposta foi: o meu primeiro sentimento, depois que eu vi o livro pronto, foi um sentimento de medo, porque eu poderia ser julgado pelo que estava escrito, não estava escrito. E o outro sentimento de tipo, sou uma fraude, porque eu não fiz o livro sozinho. Eu usei uma ferramenta para me ajudar. E daí eu fiquei com esses dois sentimentos algumas horas na minha cabeça, assim. O livro estava com as caixas prontas em casa para distribuir. Falei, agora eu vou ou não vou? Né? E daí a minha reflexão, inclusive deve sair numa newsletter em breve, um texto que fala um pouco sobre isso, é que quem decide ir à frente, ou quem orienta, ou quem pede para a IA fazer alguma coisa, e quem avalia se aquilo é certo ou errado, é o humano. Sim. Então eu me sinto totalmente autor deste livro, porque esse livro foram perspectivas minhas, opiniões minhas, que sim, a ferramenta me ajudou com a velocidade que ela tem, de me ajudar a elaborar, de me questionar, de encontrar perspectivas diferentes, mas a autoria é minha. Sim, e é muito claro aqui. Quando tem um capítulo, inclusive, que fala sobre a responsabilidade, inclusive. Sim. Né? Então, a minha reflexão principal é: a inteligência artificial ela não nos ameaça em nos substituir, porque ela é só uma ferramenta. Assim como qualquer outra ferramenta, qualquer tecnologia que a gente já fez na história da humanidade, né? A roda, a gente inventou a roda como tecnologia, as pás que a gente usa até hoje, tudo isso foram ferramentas que a gente fez para lidar com esse ecossistema que a gente vive. E a IA também é a mesma coisa. Para melhorar a vida ou para prejudicar a vida, depende de como você vai usar. Depende da sua escolha. Isso depende do humano. Exato. Né? Parabéns, exato. Gabriel. E vamos falar agora sobre o futuro da comunicação humana. Perfeito. Na sua visão. Perfeito. As relações, a questão da exposição, as conexões, a habilidade de se conectar, que é isso de compreender, de ouvir. Como você vê isso? Tá bom. Eu vou tentar responder isso já sobre a ótica da IA. Tá? Porque eu acho que a IA é um elemento central nessa discussão daqui para frente. É radical, né? Eu vejo a IA ocupando naturalmente um espaço de execução de tarefas. Tarefas, qualquer tipo de tarefa. Né? Eu fiz um texto, pode ser uma imagem, pode ser um pedido ou qualquer outro pedido que eu faço. Mas ela não me ajuda a me relacionar com qualquer outra pessoa. Inclusive, para lidar com essa IA, eu tenho que saber me relacionar com ela. Sim. Então, a inteligência artificial, principalmente a generativa, que é o que a gente tem agora, que é aquela que é capaz de produzir coisas a partir do que eu peço, sim, ela depende de duas coisas para ela funcionar. Um contexto bem definido, para que ela tenha noção sobre o que é, e uma intenção bem definida. Sim. Se eu não tiver esses dois elementos bem claros para ela, ela vai responder qualquer coisa que pode ser uma mentira ou pode ser nada a ver aquilo que você estava esperando. Sim. Então eu preciso do contexto e preciso de uma intenção. Se a gente for olhar, é o mesmo elemento para qualquer comunicação. Eu preciso dar um contexto, preciso falar coisas que estão nesse contexto para que você compreenda e ter claro e deixar claro aquilo que eu estou falando ou estou me referindo. É o mesmo princípio. Então a gente precisa pegar esse modelo que a gente tem de comunicação e saber falar com a máquina. O que foi que aconteceu que de 2024 para cá tudo mudou no universo da IA? A IA existe há 40 anos. Mais de 40 anos existe inteligência artificial. Naturalmente ela foi evoluindo. Sim. O que aconteceu em 2024 foi que a gente rompeu uma barreira que era de comunicação. Sim. Dos seres humanos com as máquinas. Que até então quem dominava era o cientista. O cientista conseguia dar as instruções que a máquina entendia. A gente criou uma camada de tecnologia que hoje eu falo do meu jeito, ele traduz para a máquina entender. Sim. Quando a gente rompe essa camada, essa aplicação de comunicação com a máquina vira uma ferramenta para qualquer pessoa, eu democratizo. Né? Então, esse é um lugar que a gente está, e quando a gente fala do futuro, o futuro é saber se comunicar com a máquina. Eu acho que esse é o futuro. E o que ele pede, esse futuro? Até para que a gente produza as coisas adequadas. Se eu não me engano, o fórum não sei se foi o Fórum Econômico, algum desses mundial, agora não vou lembrar o nome, já fez o estudo que a habilidade que mais será essencial e que nos falta é pensamento crítico, pensamento analítico.
saber o que é certo e o que é errado, que 1 mais 1 é 2. A gente tem essa defasagem no nosso todo o nosso processo escolar, etc. E até profissionalmente. Tem profissionais que trabalham há anos e têm deficiência em pensamento crítico. Que é você Essa é uma olhar aquilo e habilidade. falar, isso daqui eu concordo, né? Isso daqui faz sentido. De você conseguir refletir, Exatamente. questionar, validar, né? Essa habilidade nos falta muito. Uhum. A outra habilidade que eu vejo de futuro, que também tem um lado de comunicação indireto, é a criatividade. Agora a gente tem uma ferramenta que pode fazer o que você quiser e ela vai te ajudar. Eu preciso instruir, preciso me comunicar, preciso conectar os pontos. Então a criatividade é o elemento essencial para o futuro, para os profissionais, além da comunicação. Então eu digo pensamento crítico, habilidade de comunicação e a criatividade, acho que são os 3 principais. E eu acredito que, né, no meu caso, que sou uma pessoa que crio conteúdo, desenvolvo pessoas, tenho imersão, tenho mentoria. Eu vou conseguir extrair o melhor da inteligência artificial quando eu tiver uma escuta presencial, um relacionamento bom com o meu cliente, com os grupos que eu trabalho, para que eu pegue desse universo e leve para a máquina. Faz sentido? Faz. E isso é essa pessoa que eu te falei que foi ao evento em Austin. O que eles criaram? Eles criaram uma coisa que eu achei fantástica. Eles foram para um evento lá estudar inteligência artificial. Aí eles se reuniram, aqui as pessoas que foram, se reuniram no Brasil, os brasileiros, né, que foram, convidaram outras pessoas presencialmente para transmitir o que eles aprenderam. E foi, assim, pelo que ela comunicou ali nas redes sociais, uma coisa muito produtiva. O encontro presencial falando da inteligência artificial. Sim, muito. E daí quando você fala que eu preciso dessa escuta presencial para levar para o artificial, o levar para o artificial depende da intenção do que você quer que ele queira, que ele faça, né? Ele pode levar dessa conversa o que todos falaram e gerar um resumo. Ele pode pegar dessa conversa e levar assim, olha, o que mais se fala sobre esses temas. Eu fiz um exercício desse no livro, quando eu queria... Inclusive, ele fala, está no capítulo de falar de responsabilidade de maneira geral, porque uma das responsabilidades que também tem que ter é sobre a questão ética. Exatamente. Ética e a questão, inclusive, a gente conseguir garantir que a gente está sendo igualitário na nossa análise, né? Então, o exercício foi, eu queria entender, na ótica de impacto que a gente tem de futuro, o que as pessoas psicólogas falavam da inteligência artificial. E ela trouxe para mim alguns 10 pessoas. Coincidentemente, eram 10 homens. Eu olhei e eu falei, puxa, interessante isso. Pontos de vista diferentes, mas não é possível que eu não tenha pessoa psicóloga mulher que também tem opinião sobre inteligência artificial. Eu fiz a mesma pergunta e falei assim, não, eu quero ouvir mulheres. Eu trouxe 10 mulheres. Mas na primeira pergunta ele não trouxe as mulheres, ele só trouxe homens. Né? Por quê? Isso tem um viés natural da própria inteligência artificial, porque o contexto maior que ela foi treinada aparece mais homens do que mulheres. Isso também a gente tem que levar em conta. Então, quando você faz esse exercício e você usa a inteligência artificial generativa para expandir, a gente tem a responsabilidade, inclusive, de expandir de maneira igualitária para pegar todos os pontos de vista. Exatamente. Então, eu fiz perguntas para entender do ponto de vista de antropologia, de psicologia, de filosofia, de geopolíticas, para entender um pouco do que estava, e eu não tinha acesso a isso. Qual foi o trabalhão que deu? Será que tudo que estão me falando aqui é verdade? Exatamente. Eu vou ter que validar um por um. Deu um baita de um trabalho, mas também serve para esse lugar. Né? Nesse exercício do presencial, levo o artificial porque ele me dá escala, ele me dá amplitude, me dá profundidade, e eu volto para cá. Né? Esse exercício foi o exercício que eu fiz no livro. Eu debatia, comecei debatendo com um grupo, que levei para lá, depois vim para esse grupo. Esse exercício, ele é contínuo. Legal. Eu acho que esse exemplo que você trouxe, Gabriel, ilustra muito o que é o futuro com a inteligência artificial, que não vai deixar de existir a comunicação interpessoal nunca. Nunca. É a gente transitar as duas comunicações, a comunicação interpessoal e a comunicação pessoa-máquina. Sim. E fazer disso um cenário de comunicação mais rápido,
mais profundo, porque tem os benefícios, né? Claro. É inegável que tem, Claro. a gente pode ver aqui. Claro, É total. inegável que E a tem. gente tem que usar desse benefício. Sim. Tem que usar desse benefício. Parabéns. Parabéns pela coragem. Eu acho que é muito interessante a sua coragem de falar que esse livro foi escrito com inteligência artificial. Porque muitas pessoas, Foi. elas estão fazendo isso e não falam. Ele foi, inclusive, o avô do Vitinho, o Vitor Catafreta, é uma pessoa excelente de coração, assim, brilhante. Ele mora em Atibaia, inclusive. E ele recebeu um livro. E ele foi ler o livro. E ele chamou o meu neto, deixa eu te explicar, ó, aqui tá escrito errado, aqui poderia ser assim, aqui poderia ser assado, aqui gramaticalmente, isso aqui. Achei lindo. Que legal. Achei lindo, por quê? Porque sim, tem erro, não sou escritor, tem o erro, inclusive a inteligência artificial também gerou esse erro. E vem escrito lá que tem né? esse erro, que erra. Que também erra, né? E daí foi, inclusive, em função disso que no final a gente cita todas as inteligências artificiais que nós utilizamos nesse processo, todas as pessoas que participaram, as referências todas, porque eu queria deixar isso, né? Tem o humano, mas a gente também tem esse lado do errar, do avaliar, mas no fundo é um exercício da tecnologia. Sim. Acessem o site do Gabriel. Fala de novo o seu site, Gabriel. marostegan.com. Baixem o livro, porque eu acredito que além de ser um aprendizado, ele é um exemplo dessa conexão, né? Porque o livro é você. É você. No site também tem uma sessão de palestra que foi a apresentação do Hackathon. Tá. Daí lá as pessoas podem baixar a apresentação da palestra e lá ele conta fase a fase o que foi feito, o que aconteceu. Nossa, que legal. Tem algumas imagens. Se tiver mais curiosidade no processo, lá ele explica um pouquinho. Eu tenho curiosidade. E daí dá para entender. Muito bom. Agora, Gabriel, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma prática para as pessoas que acompanham os profissionais, os líderes que eles são mais introvertidos, que têm desafios para falar. Deixa uma prática para eles, assim, se você puder resumir a sua carreira em uma prática, em uma orientação para essas pessoas, qual é? Comecem a falar. E não precisa pegar o microfone igual eu fiz e já sair cantando, não. Na igreja. Não, mas eu começaria chamando aquela pessoa mais próxima, dando uma opinião sobre, tá valendo tal coisa e achei isso aqui, achei aquilo lá. Não converso do dia a dia, conversas que não são comuns. Eu exercitaria dessa maneira, num ambiente seguro, você vai se sentir seguro, mas comece a falar, expor aquilo que você pensa, sem o medo de ser julgado, se é certo ou se é errado. São pontos de vista diferentes, né? Não existe o certo e errado, né? O mundo não é tão cartesiano. Eu escrevi, inclusive, a mudança que a gente tem do mundo corporativo de um mundo determinístico, binário, para o mundo probabilístico, que é o que a inteligência artificial faz. Que no fundo, ela só fala sobre probabilidades. Então, no fundo, não existe o certo e errado. A minha dica é, comecem a falar de coisas que vocês não falam naturalmente, porque isso é um exercício de você gerar a sua opinião, você falar para alguém, esperar aquela tréplica, né, aquela réplica, o que vem, aquilo, para você, inclusive, saber aprender a lidar com aquilo que você também não queria ouvir. Sim. E depois, no segundo dia, uma pessoa que não está tão próxima, depois alguém que você não vê, e a primeira oportunidade que tiver de público, vai. E também crie, né, as apresentações, as oportunidades. Se não tem, cria oportunidade. Cria. Muito bom. Cria. Muito obrigada, Gabriel. Eu que agradeço. Parabéns, eu quero te parabenizar pela sua carreira. Obrigado. E mais do que a carreira, tudo que você constrói com ela, né? E pela jornada brilhante de vida mesmo, de você se desafiar e de você ser uma pessoa que quer sempre encontrar o melhor, se dedicar para se desenvolver. Eu acho isso um caminho maravilhoso, né? Porque é a maior preciosidade que a gente tem, é a nossa essência, a nossa marca e nós nos desenvolvermos como ser humano pela vida, né? Parabéns. Obrigado. Obrigada pela contribuição. Obrigado. Eu tenho certeza que vai engrandecer muito, me engrandeceu muito. Que bom. E eu tenho certeza que vai engrandecer todas as pessoas que ouvirem. Que bom.
Fico feliz de ter contribuído. Obrigado. Obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. E você, certamente, que acompanhou esse episódio até agora, pôde perceber a riqueza que tem o conhecimento do Gabriel, as experiências que ele tem. Leiam o livro dele. Eu vou chegar em casa hoje, pelo menos um capítulo eu vou consumir. E se você tiver alguma dúvida ou quiser colocar algum comentário, uma pergunta para o Gabriel ou para mim, coloca aqui embaixo, a gente vai ter a alegria de te responder. E compartilhe esse episódio com todos os líderes que você acredita que ainda não conseguiram colocar a própria voz para gerar benefício para o mundo. Muito obrigada por você nos acompanhar até aqui e nos vemos no próximo episódio, porque o seu melhor está por vir.